Dentro desse cenário de aplicações com rádios LoRa, precisamos entender que nós encontramos a tecnologia LoRa, no qual envolve a camada física, e nós temos o protocolo LoRaWAN, no qual foi criado por um consórcio de empresas que tem interesse comercial pela tecnologia LoRa. Esse protocolo LoRaWAN, ele define 3 classes de operação, denominada como classe A, classe B e classe C. O classe A é, vamos pensar assim, o modelo de operação do rádio de mais baixo consumo. Por qual motivo? Porque o problema do rádio LoRa, turma, é porque ele é half duplex. Então, o que significa? Significa que você pode transmitir uma informação, só que naquele mesmo intervalo você não consegue receber. Então, ou você transmite, ou você recebe. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é uma das principais limitações que nós encontramos no rádio LoRa. Então, como é que nós podemos operar esse rádio? Como é que nós podemos manipulá-lo? Por exemplo, com a intenção de enviar uma informação e receber uma informação. O problema é o seguinte, que quem vai transmitir uma informação, vamos supor que eu tenha a intenção de receber uma informação de um servidor. Né? O servidor ele precisa saber o momento que ele precisa enviar a informação. Né? Ou seja, o momento que eu receptor, estou apto a receber uma informação. Então, no caso da classe A, como é que funciona? O dispositivo, normalmente o end device, ele faz a transmissão de um pacote. Normalmente esses dispositivos LoRa, eles estão ali conectados a sensores. E, obviamente, eles vão fazer a leitura dos seus sensores e vão mandar essa informação para quem tem poder maior de processamento, para quem realmente tem interesse em acessar essa informação. Uma vez que essa informação ela passa a ser propagada, normalmente no protocolo LoRaWAN, lembrando que o protocolo LoRaWAN, por ser uma infraestrutura de software mais complexa, né, normalmente nós trabalhamos com gateways LoRaWAN. Então essa informação ela passa a ser recebida por um gateway, e o gateway LoRaWAN encaminha essa informação normalmente por um link de internet, né, uma Ethernet, por exemplo, para um servidor LoRaWAN, e integrado a esse servidor LoRaWAN, nós temos um servidor de aplicação. Esse servidor LoRaWAN vai basicamente receber esse pacote, vai processar essa informação, e caso ele queira, né, retornar com uma informação para quem transmitiu a mensagem, ele vai fazer por meio do gateway, ou seja, vai fazer o envio dessa informação por meio do gateway. E o que o dispositivo end device final ele faz? Ele vai abrir a janela de recepção. Esse campo que você está visualizando como RX1 e RX2 são as janelas que vão ser abertas. São 2 janelas que vão ser abertas, só que são feitas em momentos distintos. Primeiro de tudo é aberta essa janela RX1. Ou seja, a informação passa a ser propagada, em seguida é feita a abertura da janela RX1. Essa janela RX1, ela normalmente permanece aberta em torno de 1 a algo em torno de 5 segundos, de 1 a 5 segundos. Isso vai depender muito do país que você estiver trabalhando e de algumas regulamentações regionais. No caso aqui do Brasil, normalmente nós trabalhamos na ordem de 3 a 5 segundos, devido às limitações de infraestrutura de rede que nós temos. Né? Quando eu falo de rede, as operadoras de rede que nós temos, né? Que é o tempo de retorno, vamos pensar assim, desses dados. Mas tudo isso pode ser ajustado, ok? Um dos grandes benefícios da rede LoRaWAN e da rede LoRa é porque nós podemos criar uma rede privada. Necessariamente nós não precisamos depender dessas operadoras. Nós podemos criar uma rede local. Vamos pensar uma fazenda, eu defino todos os meus pontos de coletagem de dados, né, de sensoriamento ali, e mando isso para um computador central que está ali mesmo dentro de uma LAN. Para que isso seja possível, normalmente a gente utiliza um gateway.
e na saída desse gateway nós conectamos um cabo de rede, né, para um servidor. Esse servidor nós vamos abrir uma porta e vamos, né, carregar uma aplicação que vai ser um servidor LoRaWAN. Né? E esse servidor LoRaWAN, associado a ele, vai ter um servidor de aplicação, no qual vai ser distribuído as informações com os dados dos sensores, vamos pensar assim. Né? Então, quando o dispositivo de classe A ele propaga essa informação, ele manda essa informação, esse dispositivo, esse end device, ele vai abrir essa primeira janela que é chamada RX1. Então, durante esse intervalo de abertura de RX1, ele tem a oportunidade de receber uma resposta. Essa resposta pode ser, por exemplo, um acknowledge, ou seja, um pacote de reconhecimento de confirmação de entrega. Né? Um pacote de confirmação de entrega. Ou pode ser também um pacote de confirmação de entrega no qual contempla algum valor já disponibilizado pelo servidor LoRaWAN. Uma vez, vamos imaginar o seguinte, uma vez que essa janela RX1 ela tenha sido gerado um timeout, ou seja, eu abri a janela, porém eu não recebi nenhuma informação, né? Na especificação LoRaWAN, ela nos dá a oportunidade de nós abrirmos uma segunda janela, que passa a ser RX2. RX2 vai ser aberto com a intenção também de receber um pacote de dados. Porém, RX2 somente vai ser aberto caso a mensagem não tenha sido recebida em RX1. Porque se a mensagem for recebida em RX1, RX2 não será aberta. Essas definições de abertura de janela, isso aqui também é uma configuração que você pode determinar no stack LoRaWAN, naquele que é carregado dentro do end device. Lá você pode especificar se você vai trabalhar com RX1 e com RX2, se você vai trabalhar com RX2 apenas ou apenas com RX1. Isso é possível ser configurado no dispositivo, nesses stacks do dispositivo LoRaWAN, ok? Agora, com relação aos parâmetros regionais, o que significa isso? Cada país tem uma norma, né? Então, aqui no Brasil, nós adotamos o padrão australiano. O padrão australiano, eles nos informam o seguinte, que quando você faz a transmissão de uma mensagem de um certo canal de frequência, você vai ter que receber esse pacote de downlink, né? Ou seja, quando eu transmito, significa uplink. Esse é o nome como é chamado, ok? Quando nós recebermos um pacote de dados, isso é chamado de downlink, tudo bem? Esse downlink, ele tem que ser módulo 8 do canal de frequência transmitido. Eu vou abrir aqui, em alguns momentos aí, eu vou abrir aqui para vocês a norma do padrão australiano, né? E vocês vão ter a oportunidade de ver isso, né? Então, eu transmito num canal de frequência e obrigatoriamente eu vou receber esse meu pacote de downlink, né, num outro canal de frequência. A seleção desse outro canal de frequência, isso é feito por módulo 8. Uma operação que foi definida pela norma do LoRaWAN, né? E aí nós temos que consultar uma tabela. Normalmente nós transmitimos a 125 kHz, que é a largura de banda, e nós recebemos a 500 kHz. Isso para RX1. Se formos trabalhar com RX2, normalmente o data rate ele é fixo, né? Com a largura de banda também fixa, num canal de frequência também fixo. Tudo bem? Então, são algumas configurações. Isso muda de acordo com cada país, tudo bem? No qual eu acabei de comentar com vocês, é o que a gente tem aqui como padrão australiano. Já com relação à classe B, já é um pouquinho diferente. Vamos imaginar, é o sistema onde nós temos uma economia ainda da bateria, vamos pensar assim, né? Nós temos uma economia no consumo de energia, porém nem tanto quanto o classe A. Porque no classe A, assim que nós fazemos a transmissão da informação e abrimos essa janela de recepção, lembrando que uma vez que o pacote, vamos supor, já tenha sido recebido, nós podemos entrar dentro de um modo de sono profundo, né? Ou seja, nós podemos colocar o dispositivo para dormir, né? Porque o segredo para qualquer sistema low power, basicamente, é você mandar pacotes
com poucos bytes, ou seja, né, durante o momento de transmissão você transmite pequenos pacotes, né, de dados e mantém seu dispositivo em modo sleep durante um longo intervalo, né? Agora, já no classe B, nós temos um sincronismo que é garantido por um beacon. Esse intervalo de beacon, normalmente ele é definido pelo gateway. Na verdade, o servidor de rede manda um pacote com a intenção de sincronização dos dispositivos. Porque o grande problema é que o servidor de rede, caso ele tenha o interesse em mandar alguma informação de forma assíncrona para qualquer um dispositivo LoRaWAN na rede, né? No caso do classe A, ele teria que esperar com que o dispositivo enviasse uma informação para o servidor. Já no classe B é diferente, porque como o servidor de rede ele manda um pacote de sincronismo, né? E isso é propagado, obviamente, pelos gateways. Então, os dispositivos de classe B, eles são sincronizados, os seus intervalos de abertura de janela, e assim o servidor ele sabe exatamente qual que é o momento que ele tem que mandar essa informação, porque ele sabe que é naquele momento que o dispositivo vai estar apto a receber uma informação. Então ele não precisaria, por exemplo, obrigatoriamente ter que transmitir uma informação para poder receber, né? O dispositivo, por causa como ele é sincronizado por meio de um beacon, né? Então ele consegue saber exatamente qual que é o momento em que o dispositivo está apto a receber aquele pacote de dados no qual está pendente, né, a ser transmitido, né? Então esse dispositivo ele vamos pensar assim, ele tem um consumo energético maior, né, comparado com o classe A devido a esse sincronismo que tem que ser garantido. Então a todo momento, né, o rádio ele precisa acordar para fazer os ajustes de clock ali, né? Já o classe C, de low power não tem nada, né? Por qual motivo? Porque o classe C, basicamente nós trabalhamos assim, nós fazemos a transmissão de um pacote, e em seguida nós abrimos a janela de recepção, né? Ele abre a janela, no caso aqui o RX2, em seguida RX1, né? Ou seja, ele fica apto a receber qualquer mensagem propagada a todo momento, né? Então, enquanto está transmitindo, ele não pode receber, mas terminou a transmissão, ele em seguida já abre as janelas de recepção, ok? Então, esse daqui é o formato de operação de um dispositivo LoRaWAN, tudo bem? E as suas classes, ok?